Daniel, no capítulo 1, aqui tem a história da invasão de Jerusalém, quando Nabucodonosor mandou levar para a Babilônia todos os utensílios, os pertences, já que ele havia saqueado a cidade de Jerusalém, o território de Israel. E ele mandou levar, além de tudo, as pessoas mais inteligentes da realeza para o cativeiro da Babilônia, para que lá pudessem ensinar e pelo menos amenizar o sofrimento dos cativos, daqueles que haviam sido levados para lá. E aí, a partir do versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Olha a intenção do rei. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, quer dizer, pessoas de cultura, de conhecimento, inteligentes, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então você não traz a plebe, não. Você traz gente nobre aqui, inteligente, de cultura, que tenha conhecimento. Traga essas pessoas para cá. Versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então vamos preparar estes jovens. 3 anos, a escola, o curso preparatório, para que eles estejam aqui para assistirem no palácio. Olha o versículo 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 4 jovens. O chefe dos eunucos lhes propôs outros nomes. Vamos mudar os nomes. A Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, e Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha, eu não quero comer da comida do rei, não quero tomar do vinho que ele toma. Ora, vamos observando aqui a ação de Deus. Como é que Deus age? Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça com o rei. O rei deu uma ordem, eu preciso cumprir. Vocês estão dizendo que não querem da comida e da bebida do rei. E se o rei perceber que vocês estão abatidos, anêmicos, mais fracos, é a minha cabeça que vai rolar. Versículo 11. Então disse Daniel ao cozinheiro, chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então vamos fazer um teste, uma experiência, por 10 dias. Ao invés da comida do rei, nós queremos comer legumes e beber água. Versículo 13. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor,
estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Comendo legumes e tomando água. Estavam com uma aparência, com uma saúde melhor do que aqueles que comiam das iguarias da mesa do rei. Versículo 16. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Agora o que me impressiona ao ver a ação, como Deus vai agindo. Versículo 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Opa, então aqui tem um diferencial. O profeta Oséias está dizendo que o povo é destruído porque falta o conhecimento de Deus. Aqui Deus deu conhecimento e sabedoria em toda a cultura. Além dele, em toda a cultura. Mas deu inteligência a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos ampliar os nossos horizontes. Precisamos desenvolver a salvação. O apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12 e 13. Ele diz assim: pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Uma coisa que não se encaixa na minha cabeça é que nós nascemos fisicamente e crescemos, mas espiritualmente a pessoa fica igual um papagaio. Cristo me atraiu, fui crucificado, morri com ele, fui sepultado e ressuscitado com ele. Vai ficar aí? Isso é o começo. Novo nascimento é o começo da vida cristã. Não é o fim, não é o ápice. Cresça, desenvolva, busque conhecimento, peça sabedoria. O livro de Provérbios está recheado disso. Sabedoria e conhecimento. Busque. Quem dá? Deus. Quem mostra a fonte onde você deve buscar? Deus. Quem conduz e dirige a sua vida? O Espírito Santo. Para ficar assim? Aí o diabo entra. Aí a porta está aberta. A ignorância. A ignorância é a pior doença que existe. Às vezes a gente fica preocupado com doenças físicas. As doenças emocionais são as piores que existem. As doenças da alma, que a pessoa fica com a mente, o cérebro atrofiado. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, ele está dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, com inteligência, racional, lógico, que faz sentido. Apresente o vosso corpo, não é ficar em casa acompanhando pela internet. Eu assisti o culto. Culto não se assiste. Culto se presta um culto. Então eu venho aqui, é o meu corpo, eu venho aqui para prestar um culto, para adorar, para louvar, para orar. Eu venho pessoalmente. Ninguém pode me representar nessa questão. Eu dei uma procuração para o fulano de tal, hoje ele vai me representar aí no culto. Isso não existe. Isso não existe. Não, mas a igreja virtual, a Bíblia diz, o Salmo 133 diz, que quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, em comunhão, virtualmente.
Claro, o recurso está aí para ser utilizado em ocasiões especiais, quando não há outro jeito, né? Então a gente